Olá, tudo bom? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a arquitetura modernista que infelizmente está aumentando muito no Brasil devido à influência de Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer, ele trouxe influências da arquitetura da União Soviética, que era um lugar no qual o clima é extremamente frio, que hoje é o território ocupado pela Rússia, mas naquela época era a União Soviética, um clima extremamente frio, e no qual a União Soviética criava, por exemplo, conjuntos de apartamentos para que as pessoas não ficassem em situação de favela. Então era uma situação de emergência que havia lá na União Soviética. E o Oscar Niemeyer, como ele era a favor da ideologia soviética, tentou colocar isso aí no Brasil de uma maneira equivocada, ao nosso ver, porque o que acontece? No Brasil, o clima é muito diferente. Então, a arquitetura soviética modernista que o Oscar Niemeyer trouxe para cá, as casas em formato de caixote, paredes de vidro, como se fosse uma estufa, tudo isso não combina com o clima do Brasil. Então as casas mais antigas em arquitetura clássica e arquitetura colonial, elas não eram assim. Então elas tinham a parede mais grossa, elas tinham uma situação mais adequada ao clima quente do Brasil. Que, por exemplo, um grande construtor, que foi o Dr. Adolfo Lindenberg, ele usou nesse sentido. Jamais usou a arquitetura soviética modernista do Oscar Niemeyer no Brasil. O Dr. Adolfo Lindenberg construiu muitos prédios em São Paulo com arquitetura clássica e colonial também. Colonial no sentido português, né? Arquitetura derivada de Portugal. Então, é importante saber que essas mudanças de arquitetura que Oscar Niemeyer fez, elas foram num sentido muito ditatorial, foi uma verdadeira ditadura que ele fez no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, muitos prédios que eram de arquitetura clássica foram derrubados de maneira impiedosa, de maneira injusta, como o Palácio Monroe, por exemplo, e até prédios na cidade de São Paulo, não só no Rio de Janeiro também. Inclusive, onde hoje fica aquele museu, se não me falha a memória, Museu MASP, né? Museu da Arte Moderna de São Paulo, uma coisa assim. Ali tinha um palácio belíssimo de arquitetura clássica. Então a arquitetura clássica ela foi destruída no Brasil por um golpe de ditadura mesmo, um golpe disfarçado que Oscar Niemeyer fez e que assim, até para quem é comunista ou quem é de esquerda, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o clima geográfico, a temperatura da União Soviética não é a mesma do Brasil. Então hoje o brasileiro gasta uma fortuna de ar-condicionado, por quê? Porque as casas são feitas com parede fina, são feitas com material que não era o mesmo que se fazia na época de Portugal, e as casas parecem estufas, então as pessoas têm que gastar uma fortuna de ar-condicionado. Então assim, o Oscar Niemeyer, por ele ser de um pensamento ideológico soviético, ele foi contra até mesmo o clima do Brasil, que não é o mesmo clima do território da União Soviética, que hoje é a Rússia. Então, assim, isso foi um grave equívoco e que até hoje a grande maioria dos arquitetos você conversa e eles não querem admitir que erraram. Eles não querem admitir que as casas brasileiras gastam muita energia elétrica com ar-condicionado porque foi feito de uma maneira errada, né? Então, assim, um grande
mestre de obras, né, construtor, que na verdade ele não era exatamente arquiteto, mas era engenheiro, Dr. Adolfo Lindenberg. Ele foi um contraponto nessa arquitetura soviética do Oscar Niemeyer. Então, hoje eu gostaria de fazer essa reflexão aqui no nosso canal do YouTube, para que as pessoas pudessem se atentar quanto a isso, porque hoje todo mundo acha que isso é normal, que é assim mesmo, que não tem nada que se possa fazer, e na verdade não é, né? Outros países, como a própria Inglaterra, já possuem institutos de estudo da arquitetura tradicional para tentar evitar essa situação de falta de cultura dos arquitetos e dos engenheiros. E o Brasil, infelizmente, está ficando para trás. Isso tudo aumenta o consumo de energia elétrica do Brasil, faz com que as casas fiquem desconfortáveis e todo mundo finge que está tudo bem, né? Você pensa uma casa em formato de caixote, como que gera muita infiltração quando chove, gera muito calor quando está quente, e tudo isso porque esse cara quis gerar uma submissão do Brasil à União Soviética naquela época. E uma submissão que as próprias pessoas que são de esquerda, muitos já perceberam que isso não faz sentido, porque a América Latina, a América do Sul é um clima quente, né? Aqui o clima é quente, então uma loucura total do Oscar Niemeyer. E o Oscar Niemeyer, a própria casa dele, a mansão que ele teve, né, porque já é falecido, mas ele tinha uma mansão, se não me falha a memória, em Brasília. Essa mansão em formato de arquitetura estilo colonial português. Então, para a casa dele, ele não fez esse show de horrores que era a arquitetura modernista de inspiração soviética. Então, você veja quantos órgãos públicos brasileiros são horríveis, com essa arquitetura horrível, como, por exemplo, o Congresso Nacional do Brasil, como, por exemplo, entre aspas, aquela igreja, em muitas aspas, Catedral de Brasília. Aquilo ali é um show de horrores, né? Aquilo ali não é uma igreja de jeito nenhum, mas está ali, né? Enganando muita gente. E até aqui no Mato Grosso do Sul teve obras em estilo Oscar Niemeyer, Minas Gerais também. E uma coisa sempre muito feia, mas todo mundo é doutrinado a acreditar que aquilo ali seria bom, né? E a própria Rússia hoje, ela já condena essa arquitetura. Você pode ver os prédios na Rússia, muita arquitetura clássica hoje em dia. O próprio metrô de Moscou, se você olhar na internet, arquitetura extremamente clássica. Então a própria Rússia abandonou essa arquitetura feia soviética e já está colocando muita arquitetura clássica, muita arquitetura de tendência barroca em Moscou, São Petersburgo, etc. E essa porcaria impregnou aqui no Brasil e engana muita gente, porque o brasileiro, na sua ignorância, muitas vezes ele pensa assim, nossa, isso é uma novidade. Tudo que é novidade é bom, né? Não, claro que nem tudo que é antigo é bom só por ser antigo, mas também nem tudo que é novidade é bom só por ser novidade. Então essa reflexão é muito importante e eu gostaria de compartilhar aqui. Junte-se ao nosso canal, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado.